tamaño da empresa no último ano, de um ano fiscal para outro. E este ano se espera, obviamente, continuar tendo um crescimento explosivo, dada a demanda que agora também estamos chegando na América Latina. E exatamente como colocamos aqui no final, pode funcionar com baterias AA, com aquelas pilhas. Isso dá uma autonomia muito grande, ok? Aqui, obviamente, esse tipo de soluções podem ser utilizadas para diversos cenários. Então, Oscar, tem maneira de comunicar-se, por exemplo, com que tipo de transdutores e sensores externos? Com qualquer tipo de transdutor ou sensor externo do mercado que tenha uma interface estándar. Estou falando coisas como, por exemplo, porta analógica, diretamente 420 mA de 0,5 volts, portas digitais, conexões serial, RS232, 485, pulso e diversos tipos de portas. Já foi pensado para facilitar as integrações que ocorram com isto. E, obviamente, atrelado a isto, existem diversas maneiras de ter o envio de mensagens, de pacotes, que pode ser feito com a rede da Miriota e ela, obviamente, é proporcional à necessidade que você tenha, ok? Poderemos ver alguma situação destas. Por favor, Reinaldo, nos comenta um pouco alguns casos práticos deste tipo de tecnologia que se está utilizando no mundo e agora já está disponível no Brasil. Aqui temos alguns casos de uso, alguns cenários de uso que já são um sucesso, que já estão completamente consolidados. As soluções Mariota podem ser usadas na detecção e resposta a desastres naturais, sejam enchentes, sejam terremotos, seja incêndios, né? Existe todo essa integração com sensores IoT, Internet das Coisas, que podem ser utilizados e já estão sendo utilizados. Aqui, bem-estar animal, já existem soluções e que é possível fazer a prospecção de animais em campo, movimentação, integração com diferentes tecnologias. Um dos carros-chefes aqui da Mariota, principalmente envolvendo a Austrália, depois vamos falar mais um pouquinho, é acesso à água ou monitoramento de água. Em certas regiões do mundo, e agora estamos dizendo que existe uma aplicação global, que existe cobertura global por parte da Mariota, é possível fazer um monitoramento de água, seja em nível de tanques, nível de comportas, tudo que envolva praticamente água, a nível de água dentro de poços, com sensores especiais. Então, essa solução é extremamente consolidada na Mariota. Além de desmatamento, hoje também com aplicações de sensores IoT em campo para detectar desmatamento, aplicações governamentais envolvendo segurança e proteção. Existem vários governos trabalhando já com a Mariota. Um ponto interessante aqui é a cadeia de suprimentos. É possível integrar os equipamentos Mariota em vagões, em containers. Aplicações de eletricidade. Pois é, aplicações de eletricidade também que são muito importantes. A eletricidade hoje, dentro desse conceito de smart grid, existe todo um campo e possibilidade de aplicações para utilizar soluções satelitais. E a Mariota também está nesse cenário. E detecção e poluição de água, através da integração de sensores de campo, é possível ter toda essa informação em centrais de operação, de maneira que você possa tomar a decisão a partir de informações vindas de campo. Oscar? Mais um clique, por favor, para liberar a parte de baixo. Muito obrigado. Agora passou uma, tá joia? A Mariota, na realidade, ela trabalha com uma série de parceiros, mas trabalha com uma série de desenvolvedores de solução, trabalha com uma série de parceiros, como eu digo, com amigos, em vários setores distintos. É, Tudo isso é voltado realmente para responder a casos particulares. Então, aqui alguns casos, aqui alguns parceiros, como a Toggle, que você utiliza em áreas de utilidade, como medição, manutenção preditiva, sempre a manutenção, que é o grande vilão da história, para realizar monitoramento de ativos, conformidade de projeto, controle. No caso da Gasbot, é muito famosa por parte de monitoramento de tanques, nível de água nesses tanques.
Inclusive, você pode encontrar no site da Mariota alguns vídeos mostrando como se instala essa solução. Particularmente, apresentamos no Trade Show semana passada, uma solução extremamente simples de se instalar. Monitoramento de escoamento, monitoramento, como eu falei para vocês, de situações de incêndio, sensores de uso meteorológico, rastreamento de ativos, manutenção preventiva. Algumas empresas, alguns parceiros trabalham na mesma situação, inclusive, nos mesmos casos. A Insight aqui, com a parte de logística, principalmente monitoramento de containers, rastreamento, né, o melhor, monitoramento, rastreamento, traqueamento de containers, trabalhando em termos de telemática de rastreio, gestão de frota, rastreamento de ativos, otimização de energia, que é muito importante nesse setor de supply chain, setor de logística. Soluções ambientais como a Zéfiro, que você pode trabalhar com pequenas estações climáticas para monitorar clima, serviços de emergência, conformidade, e a parte de água, como eu mencionei, que é um carro forte da Mariota em termos de monitoramento de água subterrânea, monitoramento de água na superfície, precipitações, nível de precipitação, a qualidade da água, nível de água em barragens e também o uso de a integração com bombas subterrâneas. Por favor, Oscar. Um caso muito interessante aqui, em termos, se a gente considerar aplicações governamentais, é um case de sucesso com o governo australiano, envolvendo poços artesianos, de maneira a medir o nível, fluxo e a quantidade de água, considerando que na Austrália a água é um tema crítico, né, que 1/3 da água é subterrânea. Então, é um recurso extremamente crítico e que o governo australiano pediu ajuda à Mariota em termos de problemas que ele tinha. Aqui colocamos problemas como dor e qual solução. Então, tem dor a solução. Uma das dores aqui, em termos de geografia e restrições de conectividade, como o Oscar mencionou, grande parte da Terra hoje não está coberta, né? Embora tenhamos diferentes tipos de tecnologias no mercado, grande parte não está coberta. Então, em locais remotos, a única opção é a opção satelital. E a opção de baixa órbita, os LEOs, vem nesse sentido, se encaixa muito bem. Então, tinham problemas com geografia e restrições de conectividade em termos de locais remotos. Solução: nenhum trabalho ou nenhum local é considerado remoto para a Mariota. Todos são pontos passíveis de conectividade. Uma outra dor aqui: custo, complexidade, escalabilidade de soluções de conectividade terrestre. Aqui a palavra-chave é custo. Custo é uma situação muito complicada, é uma palavra-chave muito forte. Solução da Mariota: baixo custo. Mas eu tenho que alimentar os equipamentos. Baixo consumo de energia. Tem pilha, podemos usar pilhas que até 5 anos, dependendo do número de mensagens que você tem, duram até 5 anos. Mas não é muito? Não, vai depender do número de mensagem, porque o consumo é muito baixo. Ou seja, basta implantar e manter. Monitoramento manual, lento, caro. Por vezes a instalação desses dispositivos demora muito. E a manutenção disso, como eu falei, é o grande vilão da história. Então, eu posso obter, através da solução da Mariota, dados diários, e essa chamada pode ser automatizada, de maneira que você consiga receber a solução, os dados de campo, para a tomada de decisão, para a confecção de relatórios. E aí a tomada de decisão mais certeira, mais assertiva. Aumento da carga legislativa e falta de dados de tendências. Solução: Estado, tendências e compreensão com conectividade em qualquer lugar. A partir do momento que se tem as informações do campo, você pode saber o que está ocorrendo e tomar decisões. O governo da Austrália agora possui uma solução de internet das coisas, automatizada, econômica, confiável e que consegue suportar os ambientes mais remotos e hostis que existem na Austrália. Oscar? Agora, uma solução que eu gosto muito, que é a solução de eletricidade.
Vocês sabem que os satélites LEO fornecem uma visão global e atualização em tempo real das redes de energia. Isso é possível. O tempo real dependendo do tempo que temos em termos de conexão com o satélite. Com isso, eu consigo identificar falhas, otimizar a distribuição e facilitar a resposta a interrupções de energia elétrica. Em termos de recursos naturais, permite monitorar recursos naturais como florestas, água, até mesmo água. A solução é incrível porque a solução de eletricidade de smart meters, ou medidores inteligentes, e medidores de água é muito parecida. Com isso, eu consigo ajudar as empresas de utilities a gerenciar melhor o uso e a conservação de recursos desses recursos naturais. Detecção de perdas, inspeção de infraestrutura. Novamente, a manutenção. Novamente, detecção de perdas. Perdas como roubos de energia, até mesmo roubos de infraestrutura existem por aí, por incrível que pareça. Planejamento de expansão e crescimento. Na realidade, obter esses dados, ter esses dados em mãos, facilita a identificação de áreas para futuras expansões, e isso, com isso ajuda as empresas de utility a planejar e, principalmente, implementar novos projetos com bases em dados precisos e globais. E uma parte muito importante, previsão de demanda de energia e otimização da distribuição. Com essas análises baseadas em dados satelitais, é possível prever a demanda de energia e otimizar a distribuição para atender às necessidades que são, que são constantes, que estão em constante mudança. As redes crescem, as redes se desenvolvem, as redes sempre estão crescendo. E resposta a desastres naturais de uma maneira extremamente rápida, né? Fornecendo informações perto ou próxima a tempo reais sobre danos nas infraestruturas. Isso acontece muito em desastres naturais, quando você tem vários problemas, chuvas, storms e diferentes soluções, e facilita rapidamente a intervenção e recuperação. E, para terminar, a segurança e manutenção. Mais uma vez, a manutenção corretiva, preditiva, preventiva. A solução satelital vem no sentido de identificar áreas de risco, ajudando nesse tipo de manutenção ou nessas manutenções, melhorando os índices de manutenção e na implementação de segurança, de medidas de segurança, principalmente visando evitar interrupções no fornecimento de energia. Além, é claro, de facilitar monitoramento e gestão eficiente de energias renováveis. Oscar, por favor. Vou aproveitar o gancho, Reinaldo, um minutinho. Eu queria comentar uma experiência de Claro. que pode ser algo muito interessante para o Brasil, para o setor de redes de transmissão que estão aí. Como todo mundo sabe, o Brasil é uma referência mundial no setor elétrico, dado a sua matriz energética e as distâncias que tem as linhas. Bom, sabemos que a questão meteorológica tem mudado muito e CITA, lamentavelmente, começa a impactar a estabilidade das redes no Brasil, como já ocorre grandes problemas no Caribe ou no sul dos Estados Unidos ou outras regiões. Por quê? Pelos furacões, tá? Pelos grandes ventos. Tem caído redes no Brasil. Então é possível, por exemplo, ter tecnologia para monitorar as redes de transmissão, as grandes redes, 250 e poucos, 500 kV, 800 kV, as grandes redes. Quem é do setor elétrico sabe que, por exemplo, uma queda de uma grande rede, duas torres, uma torre que fica fora 10, 15 dias, significa mais ou menos em multas e perdas, em multas principalmente 50 milhões de reais, de 40 a 50 milhões de reais só por ter uma torre de alta transmissão acima de 500 kV que tem tido uma queda. Então, são coisas que realmente são possíveis agora de evitar ou prever grandes problemas. A ver, Reinaldo, fala de outro setor elétrico que realmente é apaixonante. O Oscar lembrou bem da parte de grandes ventos, né? Na parte de ciclones, se você lembra muito bem, tivemos 2 ciclones em Santa Catarina e as soluções satelitais foram as únicas soluções que realmente resistiram a esses ciclones. Infelizmente, tem aparecido esse tipo de desastres naturais e com a solução satelital tem ajudado muito nesse sentido. Aqui, por favor, obrigado. A parte de aplicações de smart meters, como eu falei para vocês, é muito parecida com a solução
de water meters, né, medidores de água também, é muito parecida, porque basicamente o que acontece? Esses medidores inteligentes, a gente chama de smart meters, acabam sendo conectados aos satélites de baixa órbita e permite a leitura remota e precisa de consumo de energia. Como eu falei, até os medidores de água e também a medida de água, se for considerando isso. Então, com isso, elimina a necessidade de leituras manuais. Isso é muito importante. Eu tenho aí uma análise de dados praticamente caminhando em tempo real, ok? Na medida que as redes forem ficando maiores, forem ficando mais populadas, você tem um caminhamento melhor ou mais próximo do tempo real. Esses medidores, inclusive, eles fornecem dados detalhados sobre o uso de energia, ativo, reativo, aparente, permitindo uma análise mais precisa e, com isso, tem uma compreensão aprofundada de padrões de consumo do consumidor final, né? Padrões de consumo desse consumidor, desse cliente final. Uma coisa importante aqui, detecção de perdas, né? Na água é vazamentos, na eletricidade são perdas. A gente costuma dizer que são perdas não técnicas. Eu gosto muito que o Oscar fale isso, são perdas não técnicas, ele sempre está falando nisso. Eu consigo identificar perdas na rede de distribuição de energia, por certo, em diferentes partes do meu smart grid, considerando geração, transmissão, subestação, cliente final, microgrid, microgrid, grandes clientes finais, grandes utilizadores de energia, gerenciamento depois microgeneration, microgeração, integração com fazendas eólicas, integração com fazendas de vento. Com isso, eu consigo ter uma geração eficiente de energia e que, de maneira que esses dados coletados por esses medidores, eles consigam permitir que as empresas otimizem produção e distribuição. Sempre falando aqui de integração de energias renováveis, sempre tem que ter essa necessidade, é um desafio hoje do mundo moderno, ok? Integrar aí com fontes de fazenda solar, fonte de fazendas eólicas, e aí vai. Identificação também de padrões de consumo, isso é muito importante para você ter uma ideia de tarifação, uma tarifação pontual, é possível ter também. Com o advento dos smart meters, é possível ter essa identificação de tarifação pontual, e além de possibilitar uma gestão mais eficiente da rede, tanto aí agora uma rede de energia elétrica, uma parte de rede de distribuição de energia, e, principalmente, acho que a gente sempre busca aqui redução de custos operacionais e a melhora do sistema em termos de reação quando ocorrem problemas. A gente costuma dizer aqui, é uma resposta rápida e emergência a falhas, né? Ocorre problema, a companhia pode atuar rapidamente. Tá bom? Oscar, que fala um pouquinho aí da solução dos parceiros, dos nossos parceiros, Así por es. favor. Exatamente, tenho um desafio aí em alguns minutos, dar uma passada. Vamos pegar três casos, três situações mundiais que tivemos de diversos produtos que a Mirota tem colocado pelo mundo e que gostaria de estar comentando com vocês que estão em diversos setores, ok? Vejamos, por exemplo, um dos mais famosos é a Granfos. Granfos. Não sei se alguém conhece ou não no Brasil, se está aqui agora do setor da agricultura, mas a Granfos é o maior fabricante de bombas de água do mundo. Do mundo. Ela é uma empresa da Dinamarca e ela procurou a Miriota para solucionar um problema muito interessante. Em conjunto, fizeram o quê? Certos modelos de bombas de água que se usam no setor da agricultura estão em lugares super longe, super afastados. E existe o famoso problema de verificar o estado da bomba, quando tira as águas subterrâneas ou leva de um ponto para outro e se armazenam, qual é o nível dos tanques com que se armazena. E a grande questão era, não é uma questão de ligar ou desligar, que isso pode ser planejado e estruturado automaticamente na bomba. A grande questão é ter informação relevante para ver se tem algum tipo de problema. Como, por exemplo, mandar um comando se você precisa tomar alguma situação específica de ativação, ou tomar uma ação, ou medir o nível dos grandes tanques de água ou água que está indo. Então, a Granfus fez uma avaliação muito grande e escolheu a Miriota como a tecnologia mais apropriada para este setor, e ela vai começar a desplegar, a colocar no mercado o ano que vem, certos modelos de bombas de água de agricultura já vão sair de fábrica em OEM com a tecnologia de Miriota embarcada. Ok? É um caso extremamente importante com um líder mundial disso.
e a gente tem muito orgulho dessa referência. Perfeito? É muito, muito interessante. Por que que a Granfos escolheu a Miriota? Por alguns dos fatores muito importantes. Entre eles, o principal deles foram dois. Primeiro, o baixíssimo consumo de energia. Você sabe que nas fazendas, por questão de água, no fundo do fundo, na região super longe, não tem energia. E se você vai deixar painéis solares, a manutenção fica muito grande. Primeiro. E segundo, porque viabilizou o custo otimizado de fazer isto. Ok? Este aqui é um caso muito famoso. Vejamos um outro caso, é sobre a questão dos tanques de água. Aí temos partners como AGBOT, temos como a Plum Mountain, temos com a própria Granfos, temos com a Lone Star, vários parceiros que han entrado para fazer isso, ok? Aqui se apresentou um ROI, falamos português claro, brutalmente acelerado. Brutalmente acelerado. Por quê? Porque o gasto que se tinha para estar monitoreando esses grandes tanques de água era muito grande. E isto se viabilizou. E hoje, esses partners mandam para os seus clientes a tecnologia que foi feita com isto. Sim, com o modem da Miriota, com o modem, mini modem da Miriota, com microcontrolador embebida, mandam por correio. Não tem custo de instalação. É autoinstalável. Ficou excelente a tecnologia. E terceiro, uma outra tecnologia que eu posso estar mostrando para você é a equipe da InSeed, da LX, é um maior fabricante da Oceania de equipamentos de rastreio. Está aqui na minha mão, talvez não vai se poder ver. É um dispositivo, ok, deles, tamanho da minha mão, ou a altura dele, ok, um dedo, ok, aqui comparando com o meu celular. Não sei se vai poder ver, porque tem a questão do efeito visual, lamentavelmente. Mas, qual é a diferença este elemento de rastreamento? Ele não tem consumo de energia externo. Ele pode funcionar até 4 anos e meio, 5 anos e meio, dependendo do volume de dados que se transmite. Então, se pode colocar em caminhões, caminhões-pipa, containers refrigerados, secos, ativos de grande valor, e ele funciona tanto com rede celular como com rede satelital. Tem sensor de movimento, de impacto, ele é IP68, ultra forte, ok? Ultra certificado, e se pode estar utilizando para isso. Nada mais, nada menos, o maior fabricante da Oceania escolheu a Miriota. Por quê? Exatamente por isso. A facilidade de fazer business, o baixíssimo consumo de energia que permite ter anos em campo sem manutenção e o custo otimizado, ok? Isso permite fazer um planejamento, por exemplo, de estimar horas de uso de maquinária, tratores, carretas, etc., caminhões, horas de uso para poder ter uma manutenção preventiva mais otimizada, ok? Então, estes são três casos de uso muito famosos que divulgamos muito. A Miriota tem muitos casos de uso. O que queremos fazer agora é esta experiência que ocorreram em outras regiões do mundo, deixar disponível para o Brasil para que se crie com a realidade brasileira usando a tecnologia da Miriota. Perfeito? Isto vai permitir fazer uma acelerada e poder chegar em uma série de benefícios nunca antes pensados com os custos que se pode viabilizar com a Miriota, ok? Então, esses são três casos muito famosos da Granfos, do pessoal da Lone Star, da AGBOT, ok? Da Blue Mountain e também da Inseed. Todos eles excelentes casos que foram apresentados em vários lugares. E, adicionalmente, a final de dia, o que a Miriota entrega? Como o Reinaldo falou, Oscar, o que a Miriota entrega no início destes webinars que estamos fazendo? Melhores resultados para as pessoas, para o planeta, ok? Tecnologia que simplesmente funciona e literalmente a centavos de dólar por dia. Todo depende do volume de dados do projeto que vai se fazer com nossa rede de parceiros que estamos desenvolvendo no Brasil, ok? Enfocada de gente muito especializada com todo o seu conhecimento de business. E gostaria, antes de finalizar esse webinar e olharmos aqui as perguntas, um último slide, que é este. Muita gente me procura no Brasil dizendo, e na toda a América Latina, que a gente tem a responsabilidade da América Latina, do México até o Chile, o que tem em comum no caso do Brasil, o Brasil com a Austrália, de onde é a origem da Miriota? É algo extremamente interessante, mas, para que tenhamos ideia, a Austrália, assim como o Brasil, é um país continental. O território da Austrália é aproximadamente 90% do território do Brasil. A diferença é que os australianos têm uma densidade de população muito, muito mais baixa. Para você ter ideia, a densidade do Brasil é 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, da Austrália é 3,5, provavelmente em torno de 15%. A Austrália tem 26 milhões de habitantes, o Brasil tem 210, 12, mais ou menos, um pouco mais.
Então, dá para perceber os problemas que a Miriota teve de baixíssima densidade, de lugares onde não há nada. Podemos enxergar, por exemplo, Roraima tem uma densidade de 2,6, a Austrália é 3,5. Então, imagina uma região, um país inteiro, que tem uma densidade menor que Tocantins, menor que Mato Grosso do Sul, perto de Roraima. Essa é a Austrália. Então, chegar a lugares difíceis, certamente, alguma coisa a Austrália tem a compartilhar experiências com a gente, ok? A tecnologia está disponível no Brasil, temos toda a parte de atendimento comercial, temos equipe no Brasil comercial, apoio de pré-vendas, todo o suporte técnico para prova de conceito. O Reinaldo é o gerente de Application Engineer de toda a América Latina, ele está totalmente disponível para poder verificar os projetos do Brasil. Temos os serviços de integração, ok? E estamos finalizando o desenvolvimento de distribuidor local no Brasil. A partir do segundo trimestre, sim, vai ser possível estar tendo acesso a esta tecnologia, comprada localmente no Brasil, ou senão você também pode importar diretamente, ok? Queríamos agradecer, basicamente vou deixar aqui o nosso contato, ok? Nosso contato, depois mandaremos e-mail. Gostaríamos de agradecer e vamos ler um pouco aqui, Reinaldo, as perguntas que nos colocaram. Temos várias perguntas, realmente muito, muito interessantes. Então, vou cortar aqui a apresentação e vamos às perguntas. Vejamos, uma das perguntas que estão nos fazendo, a ver, Reinaldo, se pudermos a colaborar com a resposta, nos pergunta, no Brasil e na América Latina, qual é a cobertura dos satélites? Existe mapa de cobertura? Pode nos ajudar, Existe um mapa, Reinaldo? pode, existe um mapa de cobertura, está coberta todo o Brasil, toda a América Latina, toda a América do Sul, existe cobertura total. Existem mapas, esses mapas são precisos e praticamente toda, vamos considerar toda a América do Sul, está coberta, sem maiores problemas. Exatamente. Uma outra pergunta que está nos fazendo aqui, vou fazer, vou responder algumas perguntas, porque não dá para responder todas, dado o tempo. Mas, basicamente, quais são os tempos de delay deste tipo de constelação? Eu posso comentar para vocês que estamos na média de 4 horas, isso está diminuindo até fim do ano que vem para 2 horas, ok? Você vai ter várias passagens por dia, ok? As tarifas de uplink, downlink, estaremos entrando em contato com vocês para colocar. Mas, como comentei, começa em centavos por dia de dólar, ok? Existem disponibilidade de kit de desenvolvimento? Perfeito, sim, existe disponibilidade de kit de desenvolvimento. Uma pergunta aqui muito interessante. Reinaldo, qual é o tamanho do pacote? Qual é o tamanho do pacote de dados para transmitir por mensagens? Por mensagem, nós estamos trabalhando com mensagem de 20 bytes. Aí vem, oh, e se eu tiver mais informações? Não tem problema, essas mensagens são fatiadas, são colocadas em fila e são mandadas. Como existe timestamp na mensagem, não há problema nenhum de identificar a hora e o momento e o valor da mensagem que foi enviada. Não tem problema nenhum. Ok? Perfeito, perfeito. Outra pergunta muito interessante que estão nos fazendo aqui, Oscar, já está disponível no Brasil? Já está homologado na Anatel? A resposta é sim, a homologação da Anatel está finalizando, devemos ter já tudo homologado, liberando agora até final de janeiro, tudo isso já foi disparado, está tudo ok. Estamos esperando receber unicamente o certificado oficial. De qualquer forma, para fazer os testes já está liberado, mas essa situação já está totalmente endereçado, faz parte da nossa equipe regulatória de compliance da Miriota que cuida do mundo inteiro. Perfeito? E para finalizar, uma última resposta a algumas das perguntas que colocaram aqui. Tem muitas perguntas, muitas. Estou bastante animado, gostei muito, muito de todas as perguntas. Mas realmente, este webinar vai ser gravado e se é possível integrar a tecnologia da Miriota, uma pergunta que foi colocada aqui, é possível integrar a tecnologia da Miriota para gateways e podamos utilizar elementos de comunicação via BLE, Bluetooth e Low Energy? A resposta é sim, é sim. Por exemplo, este terminal que a LX INC da Austrália fez, ela tem sensores externos via BLE, Bluetooth. Estamos soltando também, liberando alguns terminais o ano que vem, proprietários da Miriota para fazer isso. Mas sim, você pode fazer isso completo. Então, sem mais delongas, pelo meu lado, gostaria literalmente de agradecer a todos pela oportunidade. Estamos à disposição. Por favor, fiquem à vontade para nos contatar. E, Reinaldo, dou a palavra para você fazer o encerramento do webinar. Gostaria de agradecer, eu acho que é importante a divulgação.
para que vocês saibam que existem as soluções da Mariota, que as soluções da Mariota estão disponíveis para uso, que existe uma consolidação já dessas soluções, que existem já instalações no Brasil, estão sendo feitas, estão funcionando muito bem. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Aqui foi colocado o site o e-mail do Oscar. Vocês têm acesso ao site da Mariota, têm acesso ao QR Code aqui com mais informações. Por favor, se vocês tiverem um celular, façam uma lida aí no QR Code. Estou à disposição, qualquer momento, e para trocar ideias, para falar sobre tecnologia, para ajudá-los com as provas de conceito, para ajudá-los com o que a gente chama também de prova de valor. Ok? E um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Oscar. Obrigado, equipe da Mariota de Infraestrutura. Thank you. E estou à disponibilidade de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Um forte abraço e nos vemos em outras Obrigado. situações, com certeza. Abraço. Recording stopped.